Felicidade. Nós temos conosco o reverendo Guilherme Ribeiro Júnior. Para os que não estavam pela manhã, eu o apresentei, pastor presbiteriano já há 2 décadas, foi ordenado no ano de 2006 e pastoreia a Igreja Presbiteriana Filadélfia em Dom Eliseu, lá no interior do Pará, quase no Maranhão, e lá está já há quase 10 anos, há 9 anos pastoreando aquela amada igreja, que eu tive o prazer, a convite dele também, no ano passado, de estar lá e ver com os meus próprios olhos o quanto o Senhor tem sido bom naquela congregação, naquele povo ali reunido, a igreja que é atuante na cidade, com a influência também de uma escola que funciona lá, como eu dizia mais cedo. E para nós, particularmente, também é de muita satisfação recebê-lo, um amigo construído nessa jornada de ministério, um homem temente ao Senhor e que nos trouxe já pela manhã uma mensagem de confronto, de reflexão, uma mensagem com a autoridade do Espírito Santo que cremos que mais uma vez usará do seu servo para essa finalidade. Reverendo Guilherme, que veio com a sua esposa, sua enteada, sua filha, e está também nos dando a alegria. Saímos para almoçar mais cedo, trocamos assuntos, conversamos. Eles ainda vão passar algum tempo aqui durante a semana para aproveitarem, fazerem exames, depois retornarem para Dom Eliseu. Nos alegramos aqui pela presença do reverendo Guilherme e desde logo rogamos que o Senhor o esteja conduzindo para ser bênção para a vida da igreja mais uma vez. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Como está aqui no nosso púlpito, prega a palavra. É o que ele fez pela manhã e certamente fará agora à noite. Esteja atento a isso. Pastor Guilherme. Saúde, amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez, nós louvamos ao Senhor e agradecemos ao nosso Deus pela oportunidade de poder estar com os irmãos aqui da Igreja Presbiteriana de Ananindeua. Lembrando, irmãos, que a Igreja Presbiteriana de Ananindeua fez parte do presbitério sul do Pará, da qual sou membro por muitos anos, e a reunião que ocorreu para o meu envio ao seminário ocorreu nesta igreja. Do tempo ainda que o templo era de madeira aqui atrás, o presbitério se reunia lá naquelas salas lá ao fundo, e foi ali, juntamente, sabatinado com outros colegas que estão no ministério hoje, aqui na nossa reunião, foi aqui nesta igreja que foi, então, a resolução do presbitério para o envio ao seminário. E louvamos a Deus pela oportunidade de rever alguns irmãos, da qual nós aí, nesse período de Presbitério Sul do Pará, tivemos contato e, com certeza, amados, é uma grande alegria. Meus irmãos, dando continuidade à meditação na palavra do Senhor que tivemos pela manhã, nós vemos, irmãos, a triste história, um episódio, amados irmãos, extremamente triste, envolvendo a morte de um filho, irmãos. É algo bem mais além do que o uso da palavra tristeza. É o caso de Davi em relação ao seu filho Absalão. Algo que o texto que nós lemos termina o pai lamentando, dizendo: meu filho Absalão, quem dera que eu tivesse no seu lugar para poder morrer no seu lugar. Ele termina dizendo essas coisas. E nós vimos a sequência, amados irmãos, de quantas coisas que foram ocorrendo dentro da casa de Davi e que dava sinal, amados irmãos, de uma tragédia que se aproximava. O resultado é que essas coisas foram acontecendo e crises estavam ali, amados, aparecendo a todo instante. E essa pequena palavrinha, amados irmãos, que nós queremos lançar o nosso foco: crise. Talvez seja uma das palavras que mais temos ouvido de 2000
de 2020 para cá, crise sanitária, você tem ouvido falar crise econômica. Na crise sanitária nós referimos à questão do Covid. Você tem aí as crises diplomáticas que culminam, amados irmãos, em crises militares. Já mencionei sobre crises econômicas, crises políticas no nosso país, a instabilidade aí que nós temos em relação à política. Mas nós vivemos também, amados, num período em que a crise moral tem sido prevalecente. Nós vivemos em dias em que as pessoas, amados, elas têm perdido a noção do que é certo e do que é errado. E o resultado disso vai chegar na família. A família, amados, ela vai passar por crise. Ou melhor, crises, melhor dizendo, de diversas naturezas. E a Bíblia, como sendo palavra de Deus, irmãos, ela vai relatar fatos também que envolvem os homens de Deus e suas famílias, como vemos com Davi, mas há um outro personagem da Bíblia que também nos traz lições importantes sobre família. É a figura de Jacó, filho de Isaac, irmão de Esaú. Mais especificamente, amados, um episódio em que ele teve que lidar com a triste realidade da sua filha ter sido violentada, ser cativa por um período, estar numa terra, amados, que acabou sendo hostil a ele por um tempo, um homem que foi abençoado por Deus em todos os sentidos, no sentido de financeiro, apesar da figura de Jacó ser uma figura controversa, das coisas que praticou, evitando ser enganado pelos sogros, ele enganava sogro, o sogro enganava ele, um homem que teve uma família, amados, em que ocorreu todo tipo de afronta à sua honra, pelo seu filho Rubem, inclusive, mais velho. Então você tem uma família aqui, amados, que vai experimentar, amados, a ideia da crise. E eu convido que você abra a sua Bíblia junto comigo, no livro de Gênesis, capítulo 35. E vamos estar lendo do verso 1 até o verso 5. Gênesis 35, de 1 a 5. Gênesis 35, de 1 a 5. Eu lerei, e assim os amados irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor em suas Bíblias. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Mais uma vez vamos orar ao nosso Deus. Senhor, pedimos a tua graça para este momento em que iremos meditar na tua santa palavra. Que o Senhor Deus fale aos nossos corações, haja com teu Espírito Santo, e nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados.
Meus queridos, como falamos, a palavra crise, ela vai alcançar as famílias. Inclusive, coloco essa, amados irmãos, as famílias do povo de Deus. Vivemos num período em que há uma engenharia social, em que há desconstrução de todas as partes da família. Você vê a figura masculina sendo desconstruída, a feminina também desconstruída, sendo a ideia do empoderamento, e tudo isso, amado, traz consequências. E as crises, elas batem. E, consequentemente, irmãos, o sofrimento faz com que pais, filhos, esposos e esposas amargam muitas experiências em suas vidas. O trecho que nós lemos, irmãos, ele é um desfecho, podemos dizer assim, de uma sequência de eventos, amados, que marcou a vida de Jacó. Nós podemos destacar, irmãos, o primeiro evento que foi marcante para a vida de Jacó, nesse período em que Deus cumpre a sua palavra de fazer a descendência de Abraão, de Isaque e agora de Jacó, como sendo uma grande nação, quando Jacó ele deixa o seu sogro. Ele deixa, amados irmãos, ali a terra de Padã Arã, e ele vai então, amados irmãos, novamente para estar junto na terra dos cananeus, que era a terra que Deus havia prometido a Abraão e Isaque. Só que ele vai ter uma saída muito conturbada. Ele vai ser perseguido pelo seu sogro e tio Labão. Porém, Deus intervém. Se revela para Labão, tio de Jacó, que o deixa aí meio a contragosto. Só que não demora muito, amados, Jacó, fugindo do sogro, mas Deus intervém. Agora ele tem que lidar com completamente 30 anos depois. Ele tem que lidar agora, amados, com o seu irmão Esaú. O último encontro que Esaú teve com Jacó não foi um dos melhores. Jacó havia enganado o seu irmão, Esaú, enganado seu pai, e recebeu assim a bênção da primogenitura. Esaú, sendo então, amados irmãos, desgostoso e muito, amados irmãos, abatido com aquela situação, ele decide, então, tirar a vida de seu irmão. Sua mãe toma conhecimento disso. E ela, então, providencia a fuga de Jacó. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que quando a sua mãe despede-se de Jacó, foi a última vez que Jacó, amados irmãos, vê Rebeca. Jacó não vai mais encontrar a sua mãe viva. Ele parte, então, para a terra de Padã Arã. Lá, ele casa-se primeiramente com Lia e depois, amados irmãos, casa-se com Raquel. Trabalhou anos para poder, então, ter a sua esposa, mas o seu interesse maior era de Raquel, a quem ele a amava. Ele decide, então, ele acumulou riquezas, e ele, então, deixa em secreto seu sogro Labão e tio. E agora ele tem que se encontrar com seu irmão Esaú, o que havia prometido matá-lo. Ele manda uma comitiva para tentar ver como é que está, podemos dizer, o terreno onde ele está pisando. E chega o momento dele ter um encontro com Esaú, seu irmão. Interessante, irmãos, que ele está agora na beira do rio Jaboque. Ele então prepara, amados irmãos, organiza de alguma forma um plano de fuga. Seus filhos mais adiante, os demais servos e posses que ele tinha ficavam um pouquinho mais atrás. E a noite anterior ao encontro com Esaú, ele sozinho, e começa a lutar com um homem que estava ali no Val de Jaboque. E ele luta para ser abençoado
por aquele homem, e a Bíblia vai dizer que ali era o anjo do Senhor, uma manifestação do próprio Deus. E diz o texto, amados, que aquele anjo do Senhor tocou a sua articulação do quadril. E imagine só a cena. Jacó, e a ideia foi essa mesmo, irmãos. A estadia de Jacó era um homem que estava se preparando para fugir. E o que Deus faz com Jacó? Vai lá e arrebenta com a perna dele. Como é que foge agora? Como é que vai poder fugir? Levou ele a essa condição. No dia seguinte, encontra-se com seu irmão. Aquele rancor, ódio, que se esperava, e que inclusive foi a última circunstância em que eles vivenciaram dentro do seu lar, agora vem Esaú, abraça, e ambos choram copiosamente, depois de anos de não terem visto um ao outro. O homem que estava com medo e estava preparado para fugir, agora Deus toca nas articulações de sua coxa, não tem mais como correr. Mas Deus já estava, amados irmãos, agindo, e ali, irmãos, Jacó, ele é reconciliado com o seu irmão. Então ele chega à região, amados irmãos, de Canaã, mora numa cidade chamada Siquém, terra dos heveus. E é dito, amados irmãos, no capítulo 33, no verso 19, que Jacó, ele compra terras ali, ele vai comprar campos. Ele vai ter uma boa relação com as pessoas da cidade de Siquém e com os heveus. E passando o tempo, amados, ele tem uma filha, filha de Lia, em que ela deseja agora conhecer mais a cidade, conhecer as filhas da terra. Ela sai, não avisa nada para os seus irmãos, muito menos para o seu pai. E lá ela encanta o príncipe daquela cidade, que também é chamado Siquém. E o seu pai era Amor. Porém, amados, é dito que aquele jovem príncipe acaba violentando ela. E ele então leva o conhecimento ao seu pai, e ele diz que quer casar-se com ela, só que ele já havia a violentado. Então, Amor chama Jacó e conta o que aconteceu, mas que ele estava disponível a resolver aquele problema. Que Jacó poderia cobrar o que ele quisesse. Jacó, então, amados irmãos, ouve aquilo, não comunica nada a seus filhos, mas ele chama novamente e eles vão ter um encontro com Amor e juntamente com seu filho Siquém. Eles ficam extremamente indignados, mas os filhos de Jacó, eles têm um plano. E esse plano, amados, era de convencer ali o povo da cidade de Siquém que todos circuncidassem. E ali eles ficariam de alguma forma indefesos, teriam que se recuperar pelo processo da circuncisão. Era doloroso e, amados irmãos, necessitava de um tempo considerável para se recuperar totalmente. E eles colocam, olha, só deixamos a nossa irmã casar se todos os homens aqui da terra se circuncidarem. E aí, sim, nós casaremos, não seremos só no povo. Usaram até uma palavreada bonita. E aí eles aproveitam no período, no terceiro dia, após a circuncisão de todos os homens, completamente desprevenidos, desarmados, os filhos de Jacó, encabeçado pelos seus irmãos Simeão e Levi, eles acabam cometendo uma mortandade ali muito grande dentro da cidade de Siquém. Jacó fica indignado, porque agora os cananitas vão se revoltar contra eles, e agora eles estão expostos ao perigo. E Jacó questiona os seus filhos pela postura que eles fizeram. E os filhos terminam o capítulo 34 perguntando: a gente deixaria o que fizeram com a nossa irmã do jeito que fizeram? O capítulo 34 termina dessa forma, onde um pai está com uma filha que foi violada,
onde os filhos agora estão, e como toda a família, eles estão expostos, amados, para serem mortos em vingança pelo que cometeram, e Jacó agora não sabe o que fazer, se encontra em desespero, porque mais cedo ou mais tarde, os povos ali da terra de Canaã poderão fazer alguma investida em vingança pelo que aconteceu na cidade de Siquém. E é nessa hora, então, que aparece Deus. E quando eu digo aparecer, amados irmãos, é literalmente isso mesmo, Deus se manifesta. Eu queria fazer um pequeno parêntese aqui, amados irmãos, para a nossa reflexão. Como nós estamos falando de crise, irmãos, e é justamente que nós encontramos muitas vezes nas Escrituras, é que quando Deus visita e se manifesta para os seus servos e para o seu povo, é justamente nos momentos de dificuldade. Jacó, queridos, se encontrava-se juntamente com a sua família numa situação difícil. E Deus se manifestou. Foi no momento, amados irmãos, em que o povo de Israel se encontrava gemendo sob o poder do Egito, que Deus se manifesta a Moisés. Foi no momento, amados irmãos, em meio a uma tempestade, que Jesus o manifestou como sendo o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Foi no momento de dificuldades em que João, estando na ilha de Pátimos, preso, que Cristo se manifestou glorificado diante de João e trouxe as revelações de Apocalipse. Foi no momento de crise, amados irmãos, que o Senhor, quando a igreja estava sendo perseguida ali na Judéia, que Deus se manifestou para o apóstolo Paulo, que era o perseguidor da igreja, e o perseguidor acabou se tornando aquele que seria perseguido. É nos momentos de crise que o Senhor se manifesta. É nos momentos de dificuldades, irmãos, que nós vemos o Senhor se manifestar. E essas crises, amados, é providência do Senhor para a nossa vida, irmãos, para lembrarmos de que a nossa condição neste mundo, amados, é passageiro. Nós andamos como peregrinos, assim como o povo de Israel peregrinou pelo deserto até chegar à terra prometida, nós estamos em circunstâncias semelhantes. A nossa vida não é, amados irmãos, um lugar fixo neste mundo, mas aguardamos, amados, a vinda do Senhor, para que nós venhamos ter morada, amados, no lar celestial que Ele já foi preparar. E nesse percurso é quando, nos momentos de dificuldades dessa caminhada, é que vemos o Senhor se manifestar. É quando vemos, amados irmãos, Deus mostrar quem Ele é para nós, nos momentos de crise. E muitos também, amados, tiveram uma experiência, homens e mulheres, onde estiveram em crises dentro da sua própria casa, foi o momento também que Deus os visitou. Mas, irmãos, o que podemos tirar, então, de lições sobre o socorro divino para uma família que se encontra em crise? Como é o caso esta de Jacó. Nós podemos, amados, tirar algumas lições sobre o socorro do Senhor em relação às crises. A primeira delas, amados, é que nós vamos encontrar nesse texto é de que muitas vezes, irmãos, as crises, elas nos fazem lembrar do nosso compromisso para com o Senhor. Sim, as crises, elas aparecem justamente, amados, para nos fazer lembrar aquilo que o Senhor havia nos chamado e nos levou a ter um comprometimento com Ele. No capítulo 35, do qual nós lemos, Deus fala para Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali. E por que Deus ordena? É porque, amados irmãos, no capítulo 28, nós encontramos o momento em que Jacó estava fugindo da fúria de Esaú, e ele chega, amados irmãos, em Betel. E ali, amados, ele tem a visão da escada, amados irmãos, indo até os céus, onde ele via os anjos subindo e descendo, e Jacó, então, ele faz um voto ao Senhor, de que se Deus desse para ele uma boa viagem,
e que o mantesse, dando sustento, dando paz a ele em toda a sua vida, ele estaria ali, amados irmãos, voltando para aquele lugar, edificaria um altar e ali adoraria ao Senhor. E foi o que o Senhor fez. O Senhor cumpriu aquilo que Jacó havia feito voto para com Deus. Jacó chegou em Padã Arã, foi recebido pelo seu sogro, constituiu uma família, adquiriu riquezas durante 30 anos. Ele volta para a região ali dos cananeus, que era a terra que o Senhor havia prometido a seus pais. Ele vive um período, amados, ali na cidade de Siquém, que é a terra dos heveus, por 10 anos. Ele compra, amados irmãos, campo. Ele já era um homem rico quando sai da casa de Labão. Agora ele se torna mais rico ainda. Ele começa a adquirir propriedades. Ele começa a ter um aumento de suas riquezas, amados. E já havia-se agora passado 40 anos em que Deus estava abençoando. Mas ele estava próximo de um lugar, bem pertinho, em que ele deveria ali voltar e ali, amados irmãos, levantar um altar ao Senhor e adorá-lo. Betel não estava longe, estava perto. Mas Deus havia sido fiel no seu compromisso que Jacó havia colocado-se diante do Senhor. Mas Jacó estava em falta, foi omisso. E agora, irmãos, ele se encontra em meio a uma grande crise. Nós, irmãos, podemos estar em situação semelhante. As nossas lutas, as nossas dificuldades, pode ser, amados irmãos, o grande alarme de Deus para nos fazer lembrarmos, irmãos, que nós temos um compromisso com Ele. As crises, amados, é o alerta do Senhor. É o alerta de Deus, irmãos, para com o nosso relacionamento com Ele. E Jacó, então, amados, ele reconhece essa falha. A gente vai ver o versículo em que ele vai exortar a sua família e ele reconhece que Deus tem sido fiel para com ele. Então, a primeira lição que podemos tirar, irmãos, sobre uma crise que ocorre numa família, seja justamente isso, amados, para lembrarmos do nosso compromisso para com o Senhor, o nosso compromisso para com Deus. A segunda lição que nós aprendemos, amados, sobre o socorro divino para crises dentro da família, amados, é a necessidade, amados, de corrigirmos a nossa vida com o Senhor. Além de lembrarmos dos nossos compromissos com Deus, se faz necessário também colocar a correção, amados irmãos, dentro da nossa casa. E eu falo isso com muito temor e tremor, irmãos, porque em todos os aspectos, de alguma forma, nós falhamos com isso. Na condição como pai, na condição como marido, em algum aspecto, amados, nós iremos tropeçar e nós iremos falhar. As mulheres, como esposas, como mães, os nossos jovens na condição de filhos e filhas, de alguma forma, amados irmãos, nós falhamos quanto a isso e se faz necessário, irmãos, colocar as coisas em ordem. Mas nesse aspecto, o que nós vemos na figura de Jacó que se fez necessário? Deus ordena, então, de que ele fosse, então, até Betel, e Deus lembra até de forma muito categórica, que ele vá até Betel, levante o altar do Senhor, porque foi ali, quando ele fugia da presença de Esaú, que Deus se manifestou. Isso está no versículo 1 do capítulo 35. Jacó, então, entende isso, de que para ir até o altar que ele iria construir, se fazia necessário colocar as coisas em sua casa em ordem. Deveria colocar as coisas nos trilhos, corrigir o que deveria ser corrigido. E é o que encontramos no verso 2. Então Jacó
Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemos e subamos a Betel. Aqui algumas questões interessantes, amados, que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiramente, Jacó, irmãos, ele toma a liderança do seu lar quanto à sua vida espiritual. Ele é categórico, amados irmãos, em dizer que dali em diante, os deuses estranhos, que na verdade seriam uma palavra para se referir a estrangeiros, ou seja, que Jacó, sendo hebreu, que aquelas divindades que havia entre os seus filhos não era oriundo dele como hebreu, mas era vindo dos povos estrangeiros das quais ele habitava. Ou seja, que os seus filhos, a sua casa, estava se tomando a forma do mundo. Irmãos, hoje, como, amados irmãos, a nossa família ela é atacada de forma veemente a tomar cada dia mais a forma do mundo. Antigamente, você tinha a figura da televisão, em que as famílias se reuniam, ficavam por um período à noite, todo mundo junto, e ali um programa de TV lançava as suas ideias, era assunto e conversa, amados irmãos, no dia seguinte, entre vizinhos, entre colegas de trabalho. O tempo mudou, a tela diminuiu. Aí veio a internet, começando pelo computador, mas a influência continuou sendo a mesma. As pessoas agora começam a interagir não devido a uma tela de TV, mas agora começam a interagir pela facilidade de manter contato com as pessoas. Mas ainda assim, o mundo tem ainda a sua influência. Você vai ter as celebridades em que são notícias em diversos canais de internet por aí, começa a ter as redes sociais, e cada vez mais, irmãos, a tela do computador agora fica pequenininha. Agora está mais acessível porque agora cabe na mão. Algo que poderia, sim, de alguma forma, em certo aspecto, aproximar as pessoas. Aproxima as que estão longe, mas afasta as que estão próximas. E o resultado, queridos, é que o inimigo de nossas almas tem tido êxito ao fazer com que as famílias, principalmente do povo de Deus, tomem a forma no mundo que nos encontramos hoje. Você vai ter os influenciadores aí de redes sociais, os influenciadores digitais, os diversos redes sociais com seus principais nomes aí, irmãos, tendo influência direta na vida das pessoas. O resultado, amados, é que por mais que a tecnologia apareceu, por mais que a dinâmica da sociedade ela tem mudado, mas o problema da humanidade continua sendo a mesma. Pode ter passado 3 milênios e meio, mas as dificuldades são os mesmos. As pessoas elas acabam se conformando com o mundo em sua volta, de uma forma ou de outra. E foi o que aconteceu com a família de Jacó. Eles adoravam os deuses estrangeiros. Eles adoravam as divindades dos povos com quem eles conviviam. Eles tiveram, amados, um ídolo implantado dentro dos seus corações. Quando Jacó foi exortado pelo Senhor a ir para Betel, Jacó entendeu uma outra situação. Não dá para chegar diante de Deus desse jeito. Tem que colocar as coisas em ordem. Não dá para chegar diante do Senhor
e com ainda a minha casa se manter. Então ele decide, então, retirar todas as divindades. Os seus filhos, então, entregam as argolas que pendiam nas orelhas, que faziam provavelmente referências a essas divindades. E Jacó, então, pega tudo isso e enterra, amados, num carvalho próximo a Siquém. Enterra. Faz um buraco no chão, joga tudo lá dentro. E assim, amados, Jacó, ele começa a colocar em ordem a sua casa. Tem que deixar as coisas do mundo. Mas não basta somente, amados irmãos, deixar as coisas do mundo. Tem que também, amados irmãos, buscar o Senhor. Se faz necessário isso. E nós encontramos, amados, pelos rituais que é mencionado de purificação, quando é dito que eles deveriam deixar os seus ídolos e se purificar. Lá em Levítico, irmãos, o processo de purificação na antiga aliança não era somente um mero tomar banho. Sim, passava por isso. Você tomava um banho. Ao fazer o sacrifício expiatório, o sacerdote ou a pessoa que estava oferecendo ali era também aspergido o sangue nele para que o seu pecado fosse expiado. Mas isso, amados irmãos, era feito num momento de solenidade. Algo que a pessoa tinha consciência, irmãos, de que ele estava diante de um Deus que era santo. E a atitude, amados irmãos, do processo de purificação na antiga aliança era a ideia de alguém que estava, amados irmãos, reconhecendo o seu pecado. Ele estava ali simbolicamente deixando as suas mazelas para estar de conformidade com a vontade do Senhor. E não somente, amados, a mudança, amados, de um mero ritual, mas implicava também, amados, em mudanças de atitudes. As suas vestes, elas não deveriam, amados, levá-los a serem semelhantes ao mundo de sua volta. Parece difícil a gente dizer nos nossos dias hoje que a vestimenta, amados, traz a identidade da pessoa para determinada classe ou para determinado grupo de pessoas. Mas isso veio de 2 séculos para cá. Mas Idade Média para trás, sim, irmãos. A forma como a pessoa se vestia identificava a quem ela pertencia. E não dava para se vestir como os povos da terra. Teriam que ter uma mudança de atitude. E assim também, amados, o socorro do Senhor. Ele vem sim, amados irmãos, nos momentos de nossa crise. Mas vem como a solução, amados irmãos, justamente a atitude de colocar as coisas em ordem na nossa vida e na nossa casa. Nós precisamos, amados irmãos, ter o cuidado de porque nós falhamos para com o Senhor pela omissão. Falhamos com a nossa vida devocional e com a vida pessoal, como também com a vida devocional em nossa família. Falo isso com muito temor no coração. Tropeçamos quanto a isso, mas se faz necessário colocar as coisas em ordem em nossa vida. Se faz necessário colocar elas nos trilhos. Porque, amados, o momento de crise que Jacó vivenciou, e Deus interviu, a gente vai ver isso. A gente vai ver o Senhor agindo de forma muito grandiosa. Mas a intervenção de Deus, irmão, se deu justamente pela ação de Jacó em colocar as coisas em ordem em sua casa. Ele tirou os deuses estranhos. Ele fez com que os seus filhos reconhecessem a necessidade de se apresentarem diante de Deus e de mudarem as suas atitudes, as suas vestimentas, para que o Senhor pudesse tirá-los naquela crise em que eles se encontravam. Um pequeno parêntese, irmãos, diante dessa situação que nós expomos da família de Jacó. Irmãos, o nosso coração, como João Calvino falava, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Tem um escritor
João Flávio, que ele tem um livro que fala sobre o cuidado que devemos ter com o nosso coração. É evidente, irmãos, que nós não temos a figura dos deuses antigos, amados, como os deuses da Suméria, ou os deuses cananeus, dentro do nosso quarto. Nós não temos. Mas isso não quer dizer, amados irmãos, que não venha existir um ídolo no nosso coração. Sim, provavelmente tem. Talvez você tenha trocado o seu tempo com o Senhor por períodos longos, amados irmãos, de um celular e rede social. Talvez a necessidade tenha levado você a ter mais tempo com os seus. O trabalho tem ocupado esse lugar. Tempo com seu cônjuge tem sido trocado por outros afazeres. E todas essas coisas, amados, que nos tira do Senhor ser o centro da nossa vida, são coisas, irmãos, que são ídolos no nosso coração. Eles precisam ser retirados com urgência. Só assim, amados, que nós podemos ver o Senhor agir em meio às nossas crises. Quando estamos dispostos, amados, a colocar as coisas nos eixos, como Jacó fez. Nós vimos, irmãos, o quão triste foi a história de Davi com o episódio de Absalão. O quanto que Davi foi omisso. O quanto que Davi não tomou nenhuma atitude. Jacó não, Jacó foi diferente. Quando o Senhor se manifestou, Jacó já entendeu o que tinha que fazer. E ele o fez. A outra coisa, meus irmãos, que nós devemos aprender em meio às crises. Infelizmente, a gente faz o contrário. A gente lamenta, reclama, mas em meio às crises, irmãos, nós aprendemos com Jacó que nós devemos, irmãos, lembrar do que o Senhor tem feito por nós. Deus diz isso para Jacó, em que foi em Betel, que o Senhor apareceu para ele quando ele fugia de Esaú. E quando ele vai falar para os seus filhos, ele vai dizer o porquê que eles precisam tirar os ídolos, porquê que eles precisam se purificar e porquê que eles precisam mudar suas vestes. Jacó vai dizer com todas as letras. Temos que ir a Betel, fazer um altar ali, e ele vai dizer o porquê. Porque no dia da minha angústia, me acompanhou no caminho por onde andei. Ele está dizendo que foi Deus, quando ele estava no momento mais difícil, ali em Betel, foi ali que o Senhor apareceu para ele em meio à angústia. Foi durante a sua caminhada que Deus esteve com ele. Por isso que ele precisava voltar ali e edificar um altar ao Senhor. Meus irmãos, em meio às crises, a nossa tendência é o quê? Primeiro a gente vai reclamar. A gente vai lamentar demais pelas nossas dificuldades. A segunda coisa que nós fazemos com frequência, irmãos, é o vitimismo. Todo mundo é culpado. Todo mundo, o mundo está fazendo complô. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama mais, ninguém me quer. A gente se comporta lá no nosso íntimo, muitas vezes, irmãos, como eu vi uma frase dentro de um desenho animado, que o cidadão, ele dizia com todas as letras, jogava a culpa em todo mundo. E aí é questionado, ele vai dizer, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Assim a gente faz. As coisas ocorrem, amados, por consequências de nossas decisões, pelas nossas ações, mas atribuímos o quê? Não, tudo isso está acontecendo por causa dos outros, não é comigo. Mas Jacó não, irmão. Jacó ele não tem um momento de se vitimizar. Ele não vai colocar a culpa em Labão. Ele não vai, amados irmãos, diante daquela circunstância, colocar a culpa nos filhos que foram ali causadores de tantos problemas. Nem foi de Diná que foi
saiu de casa sem autorização e aconteceu o que aconteceu. Não, ele não lamenta. Ele vai, quando Deus aparece diante dele e diz que ele deveria ir para Betel, ele vai dizer para os seus filhos: não, vamos nos purificar, vamos trocar as nossas vestes e vamos até Betel levantar um altar ao Senhor, porque ele me apareceu no dia da minha angústia e me acompanhou todo esse tempo comigo. Não teve lugar para vitimização. Não teve lugar para colocar culpa, irmãos. Ele lembrou do que o Senhor fez por ele. Ele lembrou do que o Senhor havia realizado na sua família. E, meus irmãos, independente da crise que você tenha vivenciado, independente das circunstâncias que você tenha amargado, meu irmão, Deus tem abençoado a sua vida. Deus tem sido bondoso. Deus tem sido misericordioso. E principalmente Ele tem sido fiel. As bênçãos que o Senhor havia derramado sobre a vida de Jacó foi devido à fidelidade de Deus. Foi devido à fidelidade do Senhor para com ele. E Jacó reconhece isso. Por mais que você tenha chorado, por mais que o seu coração tenha ficado amargo, por mais que você não tenha tido esperança, e de que você já está naquele ritmo, está ruim, vai ficar pior, meu irmão, entenda, o Senhor, Ele tem lhe acompanhado. No momento de angústia, o Senhor tem estado com você. Por isso, você deve reerguer o seu altar ao Senhor. E finalmente, meus irmãos, nos momentos de crise, nós vemos, irmãos, a grandeza do Senhor. Deus, Ele não somente se manifesta, trazendo para nós o que devemos fazer, mas Ele manifesta também, irmãos, a sua grandeza como Deus. Isso nós encontramos no versículo 5. Jacó, após de haver levado seus filhos a se purificarem, a tirar tudo aquilo que representava a relação que eles tinham com o mundo em sua volta, Jacó parte para Betel e diz o versículo 5, irmãos, de que quando ele sai, o terror de Deus invade as cidades circunvizinhas. E eles não perseguiram a Jacó. Jacó temia que isso iria acontecer, e de fato ia acontecer, pelo que havia acontecido na cidade de Siquém. Os pós-vizinhos, os cananeus principalmente, eles iriam fazer alguma coisa. Mas Jacó, irmãos, ele não pegou em armas. Jacó não preparou militarmente os seus filhos. Jacó, ele foi aos pés do Senhor. Os nossos temores, amados irmãos, nos levam a gente querer resolver as coisas pela nossa própria conta. Os nossos temores fazem, amados irmãos, a gente querer dar o nosso jeito. Os nossos temores nos levam, amados irmãos, a gente procurar estratégias e coisas que nem a Bíblia nos ensina a fazer. Esse relato de Jacó, que a Bíblia nos apresenta, irmãos, só diz o seguinte: que a melhor coisa que fazemos em meio às nossas crises é se achegar diante do Senhor, que o resto, amados irmãos, Ele vai fazer. O temor de Jacó não era um temor infundado. De fato, poderia acontecer. E talvez possa ser também a angústia do seu coração, seja algo que realmente tem fundamento. Não é uma ansiedade qualquer, apesar que muitas vezes, irmãos, a gente falha para com o Senhor que as nossas dificuldades colocamos como sendo uma coisa grandiosa, tremenda, meu Deus, é quase o fim do mundo. E quando na verdade não é. Mas sim, pode acontecer que sejam coisas realmente sérias, o temor realmente válido, é real, mas o nosso Deus é muito maior. O nosso Deus, irmãos, Ele é grandioso, e não há nenhuma situação em que Ele não intervenha e que Ele não venha mostrar o quão grande é o seu poder. Ele vai fazer isso.
E diz o texto com todas as letras, irmãos, o maior temor que Jacó tinha foi desfeito porque Deus colocou o terror sobre os povos vizinhos. Ele não foi perseguido. Viveu em paz ali naquela terra. Coisa que ele tinha tanto medo de acontecer algo, e Deus concedeu a ele paz. E essa paz, amados irmãos, foi resultado de um homem que decidiu levar a sua família para o altar do Senhor. Talvez esteja faltando isso para a nossa casa, irmãos. Encontrar a paz de Deus, levando a nossa família para o altar do Senhor. Essa responsabilidade recai muito para nós como os homens. Nós somos os sacerdotes do nosso lar. Nós temos que ter a preocupação quanto ao estado da nossa família. Nós, ali em Dom Eliseu, estudando essa temática, nós estudamos sobre a importância da intercessão do pai para com a sua família, estudando a figura de Jó. Jó tinha filhos que, de alguma forma, dá-se a entender pelo texto bíblico que eles temiam a Deus. Eles atendiam prontamente quando Jó chamava eles para o santificar. O texto bíblico mostra algumas qualidades. Jó tinha filhos que eram unidos, compartilhavam refeições juntos constantemente. Ele tinha uma família unida. Filhos obedientes que atendiam, tinham preocupação, inclusive para com Deus, pois eles se apresentavam diante do seu pai para serem santificados. E Jó tinha uma preocupação. Será que meus filhos pecaram no seu coração contra o Senhor? Isso era a preocupação de um pai. E somos nós, irmãos, que devemos ter a iniciativa do cuidado da condição do coração dos nossos, da nossa esposa, dos nossos filhos. Pastor, talvez a irmã possa estar perguntando, meu marido não serve ao Senhor. Evidentemente que você tem que apresentar sua família diante de Deus e continuar apresentando até o momento que Cristo Jesus vai se manifestar. Mas o nosso lar tem que ser apresentado diante do Senhor. E uma família, um casal, amados irmãos, cristão, isso recai sobre nós, homens. Para que esposa e nossos filhos, eles sejam apresentados diante do altar do Senhor. E experimentarmos assim a paz que somente o Senhor pode dar. As crises, irmãos, na família, ela vem. Mas um lar cristão, ela tem o auxílio do Senhor. E esse auxílio, amados irmãos, se dá pela manifestação do próprio Deus, como aconteceu com Jacó. A crise começou quando o próprio Senhor interviu. Quando o próprio Deus fala diretamente com Jacó. Talvez você tenha se angustiado, se preocupado muito. Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu preciso fazer? Não, meu irmão. Deus vai até o teu encontro, como fez assim com Jacó. Eu e você não podemos fazer nada. A coisa que podemos fazer é nos achegar no altar do Senhor. E lá Jacó entendeu o que Deus requeria dele. E aí, nas crises, nos leva, amados, a colocar as coisas em ordem. A preocupar-se, amados irmãos, com a nossa relação com o mundo, com a nossa relação com Deus e com as nossas atitudes. As crises nos fazem lembrar aquilo que o Senhor tem feito por nós, como Ele tem sido fiel para conosco. E é nas crises que nós vemos o quão grande é o nosso Deus. E o primeiro lugar, irmãos, que Deus manifesta a sua glória, o primeiro lugar, amados irmãos, que vemos a boa mão de Deus agir, é no nosso lar. É na nossa casa.
Eu tive a experiência, irmãos, no ministério que me marcou. Uma cidade do interior do Acre chamado Mâncio Lima. Eu havia visitado a casa de um irmão que ele era o tesoureiro da nossa congregação. E ele estava há 2 anos. Ele havia se convertido há 2 anos. E aí me contou, não, eu aceitei Jesus e hoje eu sirvo ao Senhor. E eu perguntei para ele, meu irmão, então conte a sua história. Fale aí, conta. Eu gosto de ouvir histórias. E aí ele disse, pastor, eu não consigo contar não, mas minha esposa pode contar. Esposa dele do lado. E ela começa a dizer, chorando. Meu marido era alcoólatra. Me batia. Algumas vezes ia pro ar. E ela falando isso em choro. E ele começa a chorar também. E ela orava ao Senhor. Momentos com fervor. Outros momentos com muito desânimo. Ela falando isso chorando. Mas teve um dia que ele foi para a igreja. Voltou para casa. Chamou a esposa. E ele era contando, né, que a sua palavra foram poucas. Mas o momento que eles tiveram foi um choro longo. E ele disse para ela, eu não tenho sido um bom esposo. Lhe fiz muito mal. Eu não quero ser mais assim. E eu quero ser um homem diferente. E eu vou servir a Jesus. Os dois choraram. E hoje, até hoje, esse casal servem a Deus. Serve ao Senhor. É no lar, irmãos, que a gente vê a grandeza do Senhor. É dentro de casa que nós vemos a grande mão de Deus agir. Nós vivemos um período em que, infelizmente, vamos encontrar muitas denominações que levantam a ideia de que a melhor coisa são os milagres, as curas. Mas esquecemos, irmãos, a grandeza de Deus de restaurar uma vida. De ver pessoas libertas, de cônjuges se reconciliando, de filhos e pais se perdoando, de uma casa sendo restaurada. As crises são amargas, mas é no meio delas que vemos a grandeza do Senhor. E você pode experimentar isso. Se você está vivenciando uma crise, você pode vivenciar essa experiência de ver a grandeza do Senhor. De ver o quão grande Ele é. Mas você tem que fazer como Jacó. Levante-se ao altar a Deus. Levante-se ao altar ao Senhor. E você vai ver o quão grande é o nosso Deus. Que Deus assim possa aplicar essas palavras ao seu coração. Que o socorro do Senhor, as crises, é certo. Mas o agir do Senhor também. Mas se faz necessário. O nosso altar está sendo levantado diante do Senhor. O que me chama mais atenção, irmãos, é o lugar que ocorreu isso. O lugar que Jacó foi edificar o seu altar. O lugar chama Betel. A palavra Betel vem do hebraico. A junção de 2 palavrinhas. A palavra Bet, que significa casa, e El, que significa Deus. Betel significa casa de Deus. E a minha oração, irmãos, é que os nossos lares, a nossa casa,
o nosso lar seja casa de Deus, seja casa do Senhor. Acredito que as crianças aqui cantem uma musiquinha que, por mais que seja simples, mas a letra é profunda. Se com o papai e com a mamãe Jesus está, é feliz o lar. Que Deus esteja presente na nossa casa, pois a nossa casa seja dele, para a gente usufruir a paz que somente ele pode dar. Que Deus assim lhe abençoe e que você possa encontrar no seu coração a paz que somente o Senhor pode dar, por experimentar a experiência do Senhor de se fazer presente na nossa casa. Que Deus assim os abençoe grandemente. Amém. Para a família cristã, a dor, a crise não é só um momento de provação, é também escola. E é nas provações, nas crises, que nós somos educados. Para a família cristã, as provações são oportunidade de crescimento. E que nós possamos sair nessa noite, nosso terceiro domingo do mês da família, com um desafio de buscar a ajuda do Senhor para transformar os episódios de crise nos nossos lares, nas nossas vidas, com momentos de crescimento, como catapultas para a edificação das nossas vidas no Senhor. Vamos ficar de pé, queridos. Que palavra abençoada para as nossas vidas, e nosso desejo é que ela percorra a nossa semana e assim, fazendo-se concreta no nosso dia a dia, ao lado dos nossos entes queridos, nas nossas famílias. Nós queremos cantar, louvar ao Senhor neste cântico de despedida, cântico também que será entoado nas nossas celebrações desse mês da família, e para que estejamos alegres louvando o Senhor. Em seguida, reverendo Guilherme Ribeiro vai impetrar a bênção do Senhor para o povo de Deus. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai também. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, 13, 14. Bom e agradável é ter comunhão, viver em unidade, dividir o pão, ter com quem contar, abrir o coração, ter família dentro ou fora do ar, ter um ombro pronto pra poder chorar, na angústia amigo e não se tornar. Bom e agradável tomar um café, começar a mesa, dividir a fé, ter alguém disposto a te manter de pé, esperar por um futuro em comum, a serviço do reino sermos como um, pulsando para a glória do Senhor. Família e amor, unidos pelo sangue do Senhor, permaneceremos juntos pela fé. Se algum dia você tropeçar, contigo vou estar te levantar, pela graça do Senhor te sustentar, como família.
e agradável a se apoiar, dele ser exemplo pra se espelhar, aprender e ensinar a caminhar. Cultivar histórias, juntos viajar, contar os anos tão velozes a passar, ver a imagem do Senhor no teu olhar. Família e amor, unidos pelo sangue do Senhor, permaneceremos juntos pela fé. Se algum dia você tropeçar, contigo vou estar te levantar, pela graça do Senhor te sustentar, como família e amor, como família e amor. Contigo eu hei de estar, lado a lado a caminhar, uma só fé no mesmo Deus a proclamar. Te estenderei a mão, tuas lutas minhas são, para sempre em comunhão, família e amor, família do Senhor, família e amor, unidos pelo sangue do Senhor, permaneceremos juntos pela fé. Se algum dia você tropeçar, contigo vou estar te levantar, pela graça do Senhor te sustentar.